E aí, como que você vem preparar a superfície? Primeiro, a preparação é a etapa de remover as irregularidades superficiais, carepa, óxido, escória, incrustações ou possíveis obstruções. Tudo que pode comprometer o resultado do ensaio, você precisa eliminar. A sensibilidade do ensaio depende da entrada do líquido na descontinuidade. As condições que podem interferir ou afetar a entrada do penetrante na descontinuidade são contaminantes na superfície ou irregularidades superficiais e variações de textura. Então você precisa estar atento com contaminantes na superfície e irregularidades. É importante que a superfície esteja plana, esteja de fácil acesso do líquido, tanto para ele penetrar na descontinuidade quanto para remover o excesso. Se você tiver a superfície rugosa, vai prender, vai segurar muita líquido penetrante na superfície. E aí quando você for remover o excesso, você vai ter dificuldade para poder remover. Mas é claro que existem líquidos penetrantes removíveis à água, existem líquidos penetrantes removíveis a solvente. Existem superfícies rugosas que aí não tem jeito, você vai ter que fazer este ensaio ali. Então, mas existe um líquido penetrante especificamente também para o tipo de superfície, que nós vamos falar mais à frente. Então, exemplos de preparação da superfície, né? Exemplos de contaminantes na superfície. Tintas, verniz, escória, óxido, rugosidade, respingo, rebarbas, inclusões, dobras. Anote isso aí, ó. Os métodos mais empregados para preparar a superfície para o ensaio são escovamento, lixamento, esmerilhamento. Esmerilhamento tem que ser muito cauteloso, tem que ser com muito cuidado. Mas é um meio de preparação? Sim. Como conhecimento geral, sim. Mas você vai fazer qual? Qual você vai usar? Aquele que estiver sendo especificado lá no seu procedimento. O melhor nível de sensibilidade é alcançado quando as peças no estado bruto de fabricação, utilizando apenas uma escova manual. Se puder utilizar apenas uma escova manual, escova rotativa, ótimo, beleza. Então aí nós temos como, por exemplo, aí, ó, uma superfície sendo esmerilhada e mostra uma descontinuidade sendo obstruída. Ela foi obstruída. Então não tem passagem, não vai ter passagem de líquido penetrante para dentro dessa falha. Então vamos lá. Olha aí, ó. Um outro exemplo também, ó, jateamento. Processo de jateamento também pode causar obstrução da descontinuidade, tá? Se puder ser evitado, beleza, mas não tem outro jeito. Tem que ser utilizado aquele? Diz no procedimento? Ok. Tem que ser feito com muito cuidado, tá? Com muita cautela. Tudo bem, preparou a superfície. Agora é hora de você fazer a limpeza da superfície. Então, os contaminantes mais comuns na superfície são pós, óleos de graxa, ácidos, sais, óxido, carepas, resíduos e inspeções anteriores. Então, você precisa preparar, depois limpar a superfície. A limpar aquela poeirinha, aquela sujeirinha que ficou ali, passa um pano seco, um pano umedecido com solvente, beleza? Isso pode ficar tranquilo que vai ser conforme o seu procedimento. Você vai fazer como essa limpeza? Da forma que está no passo a passo, na forma que está lá no procedimento, ok? Então nós tivemos aí, ó, uma contaminação do penetrante, uma superfície não apropriada e uma descontinuidade obstruída. Observe que do lado direito ali nós temos problemas causados por limpeza deficiente. Nós temos sujeira, nós temos graxa na superfície. Então tudo isso daí pode comprometer os resultados. A limpeza da superfície, os métodos de limpeza mais aplicados, anota isso: limpeza química, limpeza com solvente, vapor desengraxante, limpeza a vapor. E aí nós entramos na classificação dos penetrantes. Existem classificações para o penetrante. Existe o penetrante tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o fluorescente. O tipo 2 é o colorido, beleza? E aí nós temos os métodos de remoção. Tipo de penetrante são dois, colorido ou fluorescente. Método de remoção são 4. O método de remoção à água é representado pela letra A.
o método de remoção pós-emulsificante lipofílico, letra B. Letra C é o solvente e a letra D, emulsificante hidrofílico. Observe o seguinte, o B e o D são aquele tipo de penetrante que não tem o emulsificador presente, tá? Se você for fazer uma remoção com água ou com solvente, você precisa aplicar esse tipo de detergente, esse emulsificador para facilitar a retirada desse líquido penetrante que está na superfície, que você precisa remover o excesso. Antes de remover com a água ou com solvente, você precisa aplicar esse emulsificador. Por isso que ele é pós-emulsificante. Agora, aquele que já é removível com água e solvente, você não precisa aplicar o emulsificador, ok? Vamos lá, uma tabelinha que você precisa estar gravado aí na sua mente, no seu HD interno. Tipo 1, tipo 2. Como que eu gravo isso? Tipo 1, tipo 2. Tipo 1, eu faço a letra F. A letra F, eu tenho aqui ó, uma linha vertical e faço dois risquinhos. Então, a letra F, ela tem uma linha vertical. O colorido C não tem. Então, fluorescente para mim combina com 1. Aí eu gravo isso com facilidade. 1 é o fluorescente, a linha vertical que eu monto a letra F. O outro é que sobrou a letra C. O método de remoção água, água representado pela letra A. Ok? Água, letra A. O C, solvente, né? É claro que solvente é com S, né? Mas aí a gente cria uma situação para poder facilitar a gravação. Como se solvente fosse com C cedilha. Vamos pensar assim. Não é, nunca foi, né? Mas só como uma questão de você gravar com facilidade. A, água. Solvente C, como se fosse C cedilha. Beleza? Só para entender. Ficou claro isso daí, né? E o lipofílico é o B. Lipo, você pode pensar B de banha. É uma metodologia para poder entender, para poder gravar. Ok? Hidrofílico. Hidro tem a letra D no meio. D. Eu é a forma que eu uso para poder, que eu usei lá atrás para poder gravar com facilidade, para poder matar as provas de qualificação, né? Para poder passar nas provas de qualificação. Eu precisava gravar isso, então foi a metodologia que eu usei, que deu muito certo e que eu passo aqui agora para você. Ok? Então vamos lá. Aplicação do penetrante. Depois de decorrido o tempo de secagem da limpeza inicial, o penetrante poderá ser aplicado na superfície. Anota isso. Existem 4 formas de você aplicar esse penetrante, como conhecimento geral. Por imersão, que seria você pegar a sua peça. Imagine que você tem um tanque cheio de líquido penetrante e você tem um cesto. Nesse cesto você vai posicionar essas peças que vão ser ensaiadas e você vai mergulhar dentro desse tanque. Isso é por imersão. Vai mergulhar, vai dar aquela chacoalhada para evitar a formação de bolhas ali em contato com a superfície da peça. Chacoalhou, levantou, trouxe de volta e deixa ali escorrendo o excesso, beleza? E ali você vai contar o tempo de penetração. A outra forma é a de pincelamento, é até a que eu mais gosto, que eu mais prefiro, até por questão de evitar muita sujeira na área, de evitar muita sujeira ali na região próxima. Então, por pincelamento, pegou lá o líquido penetrante no recipiente e pincela ali na peça. A outra é por derramamento. Você poderia também, não tem nada para aplicar, você só está com o seu recipiente, pode derramar na peça? Pode também, não tem problema. Tá? Então não vai ser problema de, eu não vou poder aplicar o líquido penetrante que não tem pincel, que não tem isso. Se o seu procedimento falar que você pode fazer por derramamento, você pode pegar o recipiente e derramar na peça, e sem problema, ok? E a outra é por pulverização. Nós temos as latinhas, né? Spray, aerosol, é um outro método também. Então pode anotar aí que nós temos esses 4 aí. Olha aí, ó. O primeiro está mostrando o pincelamento, o segundo a pulverização e o terceiro a imersão, que é num tanque específico com cesto, para você poder posicionar essas peças dentro desse cesto e mergulhar e depois trazer de volta.
A aplicação do líquido penetrante. A escolha do modo de aplicação do penetrante é em função das instalações e equipamentos disponíveis. Então você tem essas 4 possibilidades para você adequar à sua realidade, beleza? Veja o que está no procedimento e você usa na sua realidade. Então depende também das dimensões das peças, vai depender da localização da área a ser inspecionada, da quantidade de peças a ser inspecionada, da facilidade de manuseio da peça e da economia, né? A aplicação do penetrante por imersão é indicada para peças pequenas e seriadas, em que se pode aplicar muitas peças pequenas de uma só vez. Por imersão, várias peças pequenas, coloca tudo dentro do cestinho, mergulha lá e você inspeciona várias peças ao mesmo tempo. O pincelamento é bom para economia, né? Que você consegue ter uma economia de líquido penetrante, diferente do spray. O spray você espirra ali, às vezes depende, né, do profissional, espirra de forma descontrolada e acaba jogando muito excesso, muita perda. Então o pincel também é uma forma de economia, de você controlar a sujeira e também de realizar economia de líquido penetrante. Cuidados na aplicação do penetrante. Basicamente deve tomar os seguintes cuidados na aplicação do penetrante. A cobertura da superfície em exame. A camada de penetrante deve ser distribuída na superfície da peça de maneira homogênea. Evite deixar excesso, acúmulo. Espalhe bem e de forma homogênea. Contaminação. A peça e os materiais usados na aplicação do penetrante, pincel, pistola, tanque de imersão, não deve apresentar indício de quaisquer contaminantes que possam interferir no resultado. Que seja um pincel somente para aquilo, tá? Ah, mas era um pincel que ele já foi utilizado por outra coisa, ele já foi limpo, já foi preparado. Cuidado, porque pode ter pequenas partículas de um determinado líquido que você utilizou naquele pincel, isso pode contaminar o líquido penetrante. Por exemplo, usou um detergente no pincel. Está sequinho o pincel, mas aquela pode ter partículas ali que ao entrar em contato com o líquido penetrante, vai contaminar o líquido penetrante, beleza? Então que seja algo limpo somente para aquilo. Quando se utiliza a aplicação do penetrante por imersão, as peças não precisam ficar imersas durante o tempo de penetração. É só você mergulhar, dar aquela chacoalhada para retirar bolhas da peça, bolhas de contato líquido com a peça, e você volta para cima e deixa ali agora aguardando o tempo de penetração. Tempo de penetração é o tempo total em que o penetrante permanece em contato com a superfície da peça, antes da remoção do excesso. Tá? Antes de você aplicou o penetrante na peça, vai deixar por um tempo, e depois você vai remover. Então esse é o tempo de penetração. E esse tempo pode variar em função do penetrante, do fabricante do penetrante, do tipo de descontinuidade esperada, do estado da superfície, da temperatura, do material da peça. Mas aí, Alex, qual que eu sigo aqui? Você vai seguir o que está lá no seu procedimento, ok? Limite de temperatura. A edição 2010 do Código ASME estabeleceu como faixa padrão de temperatura os valores entre 10 e 52 graus Celsius. No seu procedimento também vai estar te dizendo qual a temperatura, tá? Ambiente e temperatura da peça.